Boa tarde! Está começando Conexões dessa segunda-feira, dia 14 de julho. Hoje nós vamos te orientar sobre como evitar intoxicação alimentar nas férias. Também temos informações sobre a alta das internações de idosos por causa de quedas aqui no Brasil. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos assiste ao vivo na TV UFG ou que nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, que hoje estão amarrados, e olhos castanhos claros. À minha esquerda está a Sara Raquel. Ela faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como uma mulher de estatura mediana, pele parda, olhos escuros e cabelos longos e lisos com mechas. Nós duas estamos de pé e atrás está o cenário, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está a logo do programa. E é nessa tela que daqui a pouco serão inseridas a nossa entrevista e as nossas matérias de hoje. Mas para começar, a gente vai para aquele nosso giro rápido com informações nacionais. Bom, desde a última sexta-feira, os aposentados e pensionistas do INSS, que foram vítimas dos descontos ilegais, podem aderir ao acordo de ressarcimento, que foi proposto pelo governo federal. Quem aderir a esse acordo vai receber em conta, em uma única parcela, e sem precisar aguardar por uma decisão judicial, todo o valor descontado ilegalmente entre março de 2020 e março desse ano. O valor será corrigido pelo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que regula a inflação no Brasil. Os primeiros pagamentos serão liberados já no próximo dia 24. A partir daí, o cronograma de ressarcimento prevê pagamentos diários em lotes de até 100 mil pessoas, até que todos os casos sejam concluídos. E ainda falando de dinheiro, o crédito consignado para quem tem carteira assinada, o crédito do trabalhador, já ultrapassou 18 bilhões de reais em empréstimos, em quase 4 meses de funcionamento. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 3 milhões de contratos foram firmados até a última sexta-feira. O valor médio do empréstimo por trabalhador é de mais de 5 mil reais. E o crédito do trabalhador começou a vigorar no dia 21 de março e autoriza empréstimos descontados em folha de pagamento para os trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores individuais. A modalidade de crédito está disponível exclusivamente na carteira de trabalho digital. Todos os bancos também podem oferecer o crédito por meio das próprias plataformas digitais. E uma boa notícia, o Ministério da Saúde recebeu na última sexta-feira o primeiro lote de insulinas produzidas por meio de um programa de parcerias para o desenvolvimento produtivo. Esse programa faz parte da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Por causa desse acordo, o Brasil volta a fabricar o medicamento 100% nacional, por meio de transferência de tecnologia, vinda de uma farmacêutica indiana, e com base em um acordo com o laboratório público Fundação Ezequiel Dias e com a empresa brasileira Bion. Segundo o Ministério da Saúde, depois da transferência total da tecnologia, o Brasil vai produzir 50% da demanda relacionada às insulinas que são distribuídas no SUS. A iniciativa conta com investimento de 142 milhões de reais na aquisição da tecnologia e cerca de 350 mil pessoas com diabetes serão beneficiadas aqui no país.
Para encerrar, uma informação importante para você que quer estudar numa universidade. As inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre desse ano, começam hoje. Os interessados devem se inscrever até o dia 18 desse mês na página Acesso Único do MEC. Só procurar por Acesso Único MEC que você vai encontrar. Para esse ano, o Ministério da Educação oferece mais de 110 mil vagas nos 2 semestres. O resultado da pré-seleção da chamada única será divulgada no dia 29 de julho. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em universidades privadas. Diferente do ProUni, o programa não oferece bolsas de estudos, e sim um empréstimo. Depois de concluir a graduação, o candidato deve quitar a dívida em parcelas proporcionais à própria renda. E agora a gente fala sobre um tema importante para pais, mães e responsáveis que têm crianças e adolescentes aí em casa, no período de férias e que estão de férias também muitas vezes. Esse período do ano é um ponto crítico para o aumento de casos de intoxicação alimentar, já que nele há a combinação do calor, das altas temperaturas e também do armazenamento inadequado de alimentos em viagens ou passeios e mudanças na rotina alimentar. Isso tudo favorece a proliferação de bactérias, vírus e toxinas, que podem comprometer a saúde de crianças e adultos. E para te ajudar a evitar esses casos de intoxicação alimentar, nós convidamos a infectologista Ana Beatriz Cacheta para dar mais orientações. E a Ana Beatriz aparece aqui já de forma remota para conversar com a gente. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Peço que antes da gente começar a falar sobre esse assunto, a senhora se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Boa tarde, desde já obrigada pelo convite. Bom, eu sou uma mulher de pele parda, com cabelos longos, lisos, de um castanho claro e olhos castanhos escuros. Bom, doutora, para a gente começar, o que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente fala de intoxicação alimentar? É a validade, é a forma como esse alimento está acondicionado, é o tipo de higiene também dos locais aonde a gente se direciona para comer, restaurantes, lanchonetes. Explica assim de forma geral para a gente o que a gente tem que estar ligado não só no período de férias, mas principalmente nele. Na verdade, todos esses fatores que você pontuou podem ser causas, podem oferecer risco para uma intoxicação. Então, a intoxicação em si, ela pode acontecer pela produção de toxinas que alguns micro-organismos causam, algumas bactérias, até mesmo alguns, mas principalmente bactérias, mas outros micro-organismos como vírus, protozoários, podem contaminar tanto a água quanto os alimentos, E em algumas situações, mesmo com o cozimento, com o aquecimento daquele alimento, você pode ainda ter risco de certas toxinas que são mais resistentes ao calor, mas de maneira geral, tanto o armazenamento, como você bem pontuou, como a origem, a procedência daquele alimento, seja água ou outros alimentos, é extremamente importante e podem oferecer risco de contaminação e de uma intoxicação alimentar. Bom, doutora, pensando primeiro dentro de casa, o que a gente tem que ficar ligado? Não só em relação a, por exemplo, data de validade, Obviamente, isso é muito relevante quando a gente vai ao supermercado, tem que olhar, se está perto de vencer. Às vezes, muitas pessoas armazenam o produto fora da embalagem, tem que estar ligado também quando que aquele produto vai vencer, mas fora isso, tem muita gente que cozinha para semana toda e guarda esse alimento na geladeira. É melhor congelar a parte? Quantos dias a gente pode manter um alimento fora da geladeira ou dentro da geladeira? O que a gente tem que ficar mais ligado? Eu acho que é importante ter esse cuidado de maneira geral, nos alimentos que a gente consome no dia a dia. Então, alguns alimentos, pela forma de conservação deles, ou, por exemplo, alimentos enlatados, dependendo da procedência, da forma como aquele alimento foi produzido, envasado, enfim, você tem risco de algumas toxinas, como a toxina botulínica, por exemplo. Outros tipos de alimentos que estejam mal armazenados, mal condicionados, podem ser contaminados por bactérias, por exemplo, e a partir daí tem a produção de toxinas que também podem levar a quadros de intoxicação. Então, tentar fazer o uso de alimentos o mais fresco possível e
fazer a higienização desses alimentos, principalmente se eles forem ingeridos crus, de maneira adequada, higienizar bastante as mãos sempre antes da manipulação de qualquer alimento, né, de qualquer coisa que a gente for ingerir. Obviamente, a água que a gente ingere, que seja uma água também de qualidade, né, com filtro, com as trocas adequadas e periódicas. Então, são cuidados, pequenos cuidados que a gente pode ter no nosso dia a dia para evitar esses riscos. Doutora, a senhora falou sobre lavar os produtos, principalmente aqueles que a gente vai consumir in natura, né, sem nenhum tipo de cozimento, frutas, verduras, folhagens. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Usa o vinagre, muitas vezes não usa aquela solução, né, que é indicada para isso. O que a gente tem que usar para higienizar frutas e verduras e folhagens? Essas estratégias são interessantes, né, e reduzem o risco de micro-organismos a depender do tipo de produto que você usa. Como você colocou, tem algumas soluções específicas, tem gente que às vezes usa até hipoclorito, né, bem diluído, e deixa as folhagens, por exemplo, de molho, né, durante um tempo, mas ter o cuidado de lavar folha a folha, né, além de usar essa solução, mas você ter o cuidado de inspecionar se às vezes não ficou nenhuma sujeirinha ali aderida, né, para a gente não correr o risco de ingeri-la. Então, acho que o cuidado com os alimentos crus seria basicamente esse, a higienização deles. Para a gente terminar, quando a gente está fora de casa, muitas vezes a gente não consegue ter acesso à cozinha, por exemplo, de um restaurante, não sabe, né, os procedimentos de higienização, como que aquele produto foi feito, aquele alimento que a gente vai consumir. O que a gente tem que fazer para evitar ser vítima de uma intoxicação alimentar? É importante ter uma ideia da procedência daquele espaço, é importante muitas vezes ficar atento, né, ao ambiente, à limpeza do ambiente externo. O que a senhora pode indicar? Eu acho que, primeiro, o conhecimento daquele estabelecimento, né? Então, tem estabelecimentos, restaurantes, lanchonetes, enfim, que você já sabe pelo histórico, digamos assim, que já é algo do senso comum do público, de que sejam alimentos ofertados de maneira segura, né? Que já tem uma tradição, digamos assim, no mercado, com o público, já seria um ponto. Outra coisa, o tipo de alimento que você escolhe também, por exemplo, em buffets, né? Se você não sabe a procedência, ou é a primeira vez que você vai se alimentar ali naquele estabelecimento especificamente, você pode fazer escolhas um pouco mais seguras, digamos assim, né? Então, evitar, por exemplo, a ingestão de alimentos crus ou mal cozidos, como as carnes, né? Mal passadas, mal cozidas. Isso já seria uma forma de você se proteger, digamos assim, quando da alimentação fora de casa, né? Fora do seu ambiente habitual. Doutora, pensei numa outra pergunta aqui que eu acho que seria interessante também a gente fazer. A gente está falando de intoxicação alimentar, mas a gente não disse o que ela causa, né? Quando que a gente tem que ficar ligado? Por exemplo, diarreia, vômito, febre, é importante procurar o médico, porque tem muita gente que pensa assim, comer uma coisa estragada, é só eu tentar tomar um pouco de água, me alimentar melhor, que tá tudo bem. Mas é importante, às vezes, a gente procurar o médico em certa situação, o que a gente deve fazer quando tá com esses sintomas. O quadro clínico pode variar de acordo com o tipo de, seja toxina ou de micro-organismo a que a gente teve contato, né? Muitas das vezes, principalmente as intoxicações, as infecções, digamos assim, por bactérias, são autolimitadas, na grande maioria das vezes. Então, você vai ter quadros relacionados a sintomas gastrointestinais, principalmente diarreia, mas você pode ter náusea, distensão abdominal, né? O abdômen ficar mais inchado, mais dolorido, vômitos, e costumam durar alguns dias e cessar sem muita intervenção medicamentosa, digamos assim, né? Mas a gente precisa se atentar principalmente a sintomas intensos, então, assim, muitos episódios, por exemplo, de diarreia ao longo do dia, junto com episódios de vômitos, porque esses episódios especificamente, tanto de diarreia quanto de vômito, podem levar a quadros de desidratação. Então, os extremos de idade, pessoas muito jovens, né, crianças, principalmente crianças muito pequenas, e pacientes mais idosos, eles sempre têm um risco maior de evoluir de maneira desfavorável quando, por exemplo, acontece uma desidratação. Então, a gente tem que ter cuidado para a intensidade dos sintomas, né? Se os sintomas não melhoraram ao longo ali de poucos dias, ou se estão em progressão, ou se estão piores, para sinais de possível desidratação, né? O paciente às vezes fica muito fraco, muito debilitado,
e aos extremos de idade, justamente pelo risco ser maior nessas populações. A gente conversou com a médica infectologista Ana Beatriz Cacheta, dando orientações aí sobre intoxicação alimentar, como é que a gente evita esse problema agora nas férias. Muito obrigada, doutora. Boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigada, agradeço mais uma vez o convite. Uma boa tarde para todos. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais informações importantes para você. Você sabia do microchip que a gente pode instalar nos nossos animaizinhos para evitar que eles se percam? Ou em caso deles se perderem, eles conseguirem encontrar, aí os donos novamente? Então a gente vai te falar mais sobre isso no próximo bloco. Também tem informações sobre quedas de idosos aqui no Brasil e o aumento das internações nesses casos. Não sai daí não, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões dessa segunda-feira. E agora a gente tem uma atualização importante aqui da capital. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos vai lançar amanhã às 2 horas da tarde uma brinquedoteca e também um cantinho da alimentação, lá na Central de Atendimento do Cadastro Único, o CadÚnico. Essa central fica na Rua 4, lá no centro. E a iniciativa da brinquedoteca e também da central de amamentação é ampliar o acolhimento e humanizar ainda mais o atendimento às famílias que buscam por serviços no município, que buscam aí atualizar ou se cadastrar no CadÚnico e que na maioria das vezes estão em vulnerabilidade social. Esses 2 novos espaços foram pensados especialmente para as gestantes e para as crianças e também para as mães que amamentam, para que elas, ao utilizarem a central do Cadastro Único, possam ser acompanhadas também, os nenéns acompanhados aí, e todas essas pessoas que buscam o centro de assistência, de referência de assistência social na capital. Agora a gente volta a falar de saúde. Os atendimentos e as internações de idosos por causa de quedas têm aumentado no Brasil. E o problema é uma questão de saúde pública, já que o número de idosos pode continuar aumentando nos próximos anos, Nossa população tem envelhecido e as quedas podem representar aí um sério risco, para os idosos, inclusive de morte. Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto agora. A queda pode parecer algo banal, mas hoje é uma das principais causas de internação e morte entre idosos. De acordo com o IBGE, o país tem 32 milhões de idosos e esse número deve continuar aumentando. Mas, antes de continuar o assunto, eu vou me descrever, pensando então em nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Sara Borges, sou uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos cacheados, pretos e abaixo dos ombros. Eu tenho os olhos castanhos escuros e uso óculos de grau. Seguindo, só no ano passado foram 56 mil internações relacionadas a quedas, um aumento de 17% se compararmos o número de 2023 com 2024. Por outro lado, o número de mortes caiu de 7 mil para 4 mil registros, de acordo com o Ministério da Saúde. Só nos 2 primeiros meses deste ano, o Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou mais de 18 mil atendimentos em que o paciente que sofreu a queda não precisou de internação, um aumento de 146% em relação ao mesmo período do ano passado. É preciso redobrar a atenção. Entre os perigos estão ambientes mal iluminados, chão molhado, ausência de barra ou de apoio bem fixado, além de fatores externos, o corpo também pede um cuidado. A perda de massa muscular pode comprometer a força e o equilíbrio. Nem todo idoso vai sofrer uma queda, mas a prevenção é fundamental, com boa alimentação, exercício físico e acompanhamento médico. Devolvo para vocês. A gente agradece a Sara, estudante de jornalismo, que está sempre aqui com a gente no Conexões,
ela dando essa informação importante. Então, se você tem um idoso, né, em casa, convive com alguém aí que já tem uma mobilidade reduzida, tome cuidado com as quedas, né, garanta que o espaço seja adaptado para essa pessoa, que pode muitas vezes estar com um andador ou com uma muleta, para que evite então esses acidentes. Para finalizar, a gente tem informações para quem tem um pet, um animalzinho de estimação. Para evitar o desaparecimento desses animais, a tecnologia do microchip tem sido uma grande aliada. E é o que você vai ver agora na matéria que foi produzida pela TV Ceará, que é a nossa parceira e que faz parte da Rede Nacional de Comunicação Pública e que compartilhou com a gente esse material que você assiste agora. O microchip é um equipamento do tamanho de um carocinho de arroz que é colocado sobre a pele do animal e traz várias informações sobre o pet ou sobre o tutor. Em clínicas particulares como esta, é possível aderir a um plano que inclui a colocação do chip, a disponibilidade de um QR Code, consultas e alguns tipos de exames. Os tutores precisam apenas ter em mente que o chip é uma identificação e não um GPS. Ainda assim, a veterinária ressalta que ele traz grandes vantagens. E você vai ter certeza que esse pet tem tutor, que não é um animalzinho de rua, e aí o animal consegue voltar para sua residência. Caso o pet se perca, a pessoa que achar vai chegar na clínica, e aí o veterinário vai passar esse eleitor aqui nas costinhas do pet para ver se ele tem algum microchip. Caso ele tenha, vai sair o númerozinho aqui, certo? E aí a gente vai colocar no site e aí a gente vai conseguir ver as informações do tutor para conseguir entrar em contato com ele para vir buscar o gatinho ou o cachorrinho dele. A tecnologia do microchip chegou ao Brasil no início dos anos 2000, mas somente agora ela se tornou mais popular. Muitos tutores, ao longo desse tempo, passaram pelo problema de perder os seus pets que estavam em fuga e de não ter como encontrá-los. Esse problema agora foi resolvido. A gente consegue entender o animal que foi perdido ou um possível abandono. Nós temos esse controle onde o animal, todos os dados do animal vai estar ali dentro daquele microchip. E uma outra dica importante para você que tem um animalzinho de estimação, muitas vezes não consegue arcar, né, com microchip, pagar por esse serviço, é registrar o animalzinho no Sim Patinhas. Sim, S-I-N, Patinhas. Joga aí no Google que você vai ver a plataforma do governo federal, onde você pode registrar o seu animalzinho com as informações, né, de saúde dele e garantir também aí certa segurança, né, caso haja algum tipo de perda e também para garantir que o seu animal, né, está bem tratado, bem cuidado. Bom, se você quiser fazer parte do nosso programa, fazendo sugestões de temas para as nossas entrevistas, para as nossas matérias, ou também para as agendas culturais que a gente faz, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é o 629-9181-1406, como você está vendo aqui embaixo na tela. Além disso, você pode acompanhar as novidades da TV UFG por meio das redes sociais. Procura pela gente, TV UFG, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, no X. Nesses perfis, você pode, claro, seguir a gente, compartilhar, curtir o nosso conteúdo e mandar suas mensagens também. Eu e a Sara Raquel ficamos por aqui, no começo de semana, agradecendo a sua companhia, a sua audiência e te convidando a estar aqui amanhã de novo com a gente, ao meio-dia. Amanhã a apresentação é da Janaína de Oliveira, mas eu volto na quarta com mais informações para você. Forte abraço, até mais, tchau, tchau!